Olá, oitava, tudo bom com vocês? Olha só, a gente vai iniciar hoje o capítulo 2 da unidade 2, Tempo e Clima, lá na página 26, tá? A gente vai falar um pouco sobre condições atmosféricas, tempo, clima, latitude. A gente vai entender um pouquinho aí dos conceitos, tá? Então vamos falar inicialmente do que é o tempo atmosférico. O tempo atmosférico se refere à condição da atmosfera e aos fenômenos que acontecem nela em um determinado lugar em um momento específico. Esse tempo atmosférico, que é o tempo em determinadas regiões da atmosfera, do planeta todo, ele depende de latitude, depende de altitude, depende da época do ano. A aula passada vocês viram um vídeo sobre estações do ano. A gente sabe que a Terra, no decorrer de um ano, ela não recebe a incidência de luz solar por igual, por completo. Sempre tem uma variação em alguma região, ou da região mais para o hemisfério sul ou para a região do hemisfério norte. A gente tem sempre essa alternância, quando o hemisfério norte está mais iluminado, o hemisfério sul recebe menos luz solar e vice-versa. Então, o tempo atmosférico ele depende de condições da natureza, físicas, de fenômenos que acontecem na Terra para ser determinado. O clima refere-se ao padrão ao longo do prazo das condições atmosféricas, que é determinada por regiões do planeta, que depende da latitude e da altitude em que se encontra na Terra, tá? Por exemplo, ao descrever o clima de uma região, leva-se em consideração a temperatura média, a precipitação, que é a quantidade de umidade no ar, o vento, a pressão. Cada região do planeta tem um clima diferente. Nós vivemos na região do hemisfério, mais para o hemisfério central, região central do planeta. Então, a temperatura nessa região do hemisfério central do planeta é uma temperatura que ela é mais quente, mais úmida. As estações do ano não são muito bem marcadas, não são muito bem visíveis na natureza. Aqui na nossa região Brasil, região norte, Amazônia, Pará, a gente não tem verão e inverno, né? A gente tem o verão amazônico e o inverno amazônico. Tem um período que chove todo dia e tem um período que chove o dia todo. A gente está saindo do inverno amazônico, que é o período que chove todo dia, né? E o dia todo, às vezes. Então, tudo isso eu dependo de um conjunto de situações para determinar o clima de um local, de uma localidade. Tá? Climograma. O que é um climograma? A temperatura e a precipitação são dois fatores importantes para caracterizar o clima de uma região. Por exemplo, por meio de um climograma, é possível expressar a temperatura média e a quantidade de precipitação em determinado local para cada mês do ano. O climograma vai ser mais ou menos essa tabela que a gente está vendo. Vai ser um compilado de informações para a gente determinar como é que o clima de uma determinada região se comporta. Ele traz o climograma de Manaus. Tá? Então, ele traz os meses, ele traz a temperatura, e aqui a gente está falando de chuva, tá? E aí ele traz a quantidade e a incidência de chuva em milímetros, por exemplo, tá? Então, o climograma acima da região de Manaus, nele é possível verificar que na região apresenta uma temperatura média que varia pouco ao longo do ano, sendo que a média anual aí é de 27 graus Celsius, que indica no gráfico, e verifica-se também que há uma redução no regime de chuvas no período entre os meses de junho e outubro. Então, a incidência de chuva é um pouco menor nessa época do ano. O climograma eu tenho como analisar o clima de determinada região, de determinada cidade, município. Normalmente, eles são feitos por região. Tá? A latitude.
A luz do Sol que atinge cada região do planeta está diretamente relacionada à temperatura. A quantidade de luz solar que cada região do planeta recebe depende da latitude, do horário do dia e da estação do ano. Então, se eu pego o globo, o planeta Terra, tá? Existem linhas imaginárias que são marcações de latitude aqui no planeta Terra. Tá? A latitude ela é importante também para a gente estudar e entender um pouco o clima, como funciona a temperatura, a incidência de luz solar na região do planeta. Então, depende da latitude. Latitude 0 aqui no Equador, perto do Equador, a incidência de luz solar é uma. A latitude 30, a incidência do raio solar é outra. Tá? Então, a gente precisa estudar e saber a latitude da região para poder entender melhor o clima. A altitude é a mesma coisa. A altitude a gente já lida com a altura daquela cidade. Já ouviu falar ao nível do mar, cidade tal ao nível do mar. Os meninos, eles conhecem um pouco mais quando a gente fala, por exemplo, da altitude do Chile. Sai um time de futebol daqui, os que gostam de futebol, né? Sai um time de futebol daqui e vai lá pro Chile. Tá? Eles precisam ir com um tempo específico para o corpo se adaptar à altitude. Porque quanto mais alto uma cidade for, ou mais alto eu estiver, menor é a quantidade de gás, oxigênio. Cada pontinho desse branco é como se fosse uma partícula de oxigênio. Então, eu tenho maior quantidade de gás oxigênio aqui embaixo, ao nível do mar, do que lá em cima. Então, cidades que têm grandes altitudes, tá? Nós temos interferência na composição do ar. E essa composição do ar, ela também vai interferir no clima. A gente está falando de tempo e clima. Ela vai ter interferência, ela vai interferir no clima. Então, a altitude é um fator que influencia nas características climáticas de uma localidade, tá? E regiões próximas e na mesma latitude, mas com altitudes diferentes, pode apresentar climas muito diferentes. Quanto maior a altitude da região, menor será a camada de ar existente em cima da superfície e, consequentemente, menor será a pressão atmosférica. Tá? Desculpa. E essa pressão atmosférica ela depende da quantidade da camada de ar que tem sobre um corpo. Opa, deixa eu voltar. Sobre um corpo. Então, aqui no rapazinho aqui embaixo da montanha eu tenho uma quantidade maior de ar em cima dele do que na moça que tá lá quase no topo da montanha, que tem uma quantidade menor sobre ele. É a pressão atmosférica, tá? Que vai variar, tá? Por hoje era isso e a gente se fala na próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem.